back. Voltamos. We're back. Voltamos. We're back. Voltamos. Make it a little lower, please. So welcome back. Bem-vindos de volta. Voltamos. I learned a new word. I knew that word. So again, I want to welcome all our friends listening around the world Eu quero dar as boas-vindas a todos os nossos amigos ouvindo pelo mundo. to our live service. Serviço ao vivo. I'm sure we have many friends in Brazil that are tuning in today to honor their spiritual leader and want to again mourn with you over your loss and rejoice with you over the reality of heaven being populated by our brother. Nós temos certeza de que nós estamos de luto com vocês, mas também felizes por estarem pelo ganho do Shamayam na passagem do nosso irmão. I'll be preaching a message for a few hours today, and it shouldn't be too long. Eu estarei pregando uma mensagem por algumas horas hoje. Não deve ser muito longo. I believe we're right up to about part 66 or 67. Acredito que nós estamos na parte 66 ou 67 of the ongoing series Understanding Better the End Times. da série Entendendo Melhor os Tempos Finais. And today I'm going to be sharing a message entitled E hoje eu estarei compartilhando uma mensagem com o título de Has the Factual Return of Yahusha Between 66 and 70 AD O retorno factual de Yahusha entre 66 e 70 AD changed the two-house restoration regathering, the two-house truth that we all in Yisrael hold so very dear. Isso mudou o entendimento da restauração das duas casas de Astrachal que nós nos apegamos com tanta força anteriormente. Like I warned you about 5 months ago when we began the series of Understanding the End Times, not only better, but actually, finally. Como eu disse para vocês na primeira parte, que 5, 6 meses atrás, entendendo os tempos finais, não só melhor, mas finalmente entendendo eles. The truth of the return of Yahusha in the first century when the Romans surrounded Jerusalem and the temple was destroyed, which literally shed light and change your perspective on not only every doctrine, but literally every verse in the scripture. A verdade do retorno de Yahusha, que acompanhou a destruição do Templo de Jerusalém na Guerra Judaico-Romana, não só ela dá luz, mas ela adapta todas as doutrinas e nos trouxe verdade sobre muitas coisas que antes não havia. And if that's true, and it is, Se isso é verdade quando é, then we who have spent 35 years or more teaching Israelite identity, nós que gastamos de 35 a mais anos ensinando a identidade israelita, to the lost sheep of the houses of both houses of Israel, as ovelhas perdidas de ambas as casas de Israel, we have to see how the return of Yahusha temos que ver como que o retorno de Yahusha changes our understanding of this vital and precious end-time doctrine. muda o nosso entendimento dessa doutrina preciosa e vital. Has the good news of the first century affected who we are? As boas notícias do primeiro século afetaram quem nós somos. How are we supposed to view the two-house restoration Como que nós temos que ver a restauração das duas casas? that has always been so vital to our life and our doctrine? Sempre sempre foi vital para as nossas vidas e para a nossa doutrina. It'll be up on the Jumbotron in just a minute. Vai ficar na tela grande daqui a pouquinho. Please follow the notes. It's there for your convenience. Siga as anotações, está aí para sua conveniência. What happened to the two-house restoration O que aconteceu com a restauração das duas casas? and the truth of his remnant people Israel A verdade do povo remanescente dele, Israel, if the return of the Messiah is not future as we once believed? o retorno do Mashiach não é futuro como uma vez acreditamos. Is my sounds on, right?
Yes, sir. Because I see on the bottom it's, huh? I see. The following verses Os versículos seguintes are a clear indication são uma indicação clara that not only has the return of Yahusha in 70 AD changed anything for us, não só o retorno de Yahushua em 70 AD mudou alguma coisa para nós. this is the one case where I see that nothing's changed Esse é o caso onde eu vejo que nada mudou. just because it happened in the past and not in the future. Só porque aconteceu no passado e não no futuro. Because we are living in the reality of his return both now and forever. Nós estamos acreditando e baseando na realidade do retorno dele agora e para sempre. We understand we don't have to wait for his return Nós entendemos que não temos que esperar pelo retorno dele or some kind of unfulfilled future hope of date setting and guesswork and these kind of speculations. uma expectativa ou uma esperança que talvez vai acontecer com todo tipo de especulação e posicionamento de datas na tentativa de adivinhar. Rather, the Messiah's first century return enhances the two-house truth. Mas ao invés disso, o retorno do primeiro século do Mashiach melhora a verdade Like das duas. nothing has advanced it since we started investigating it. Como nada o avançou antes, desde que começamos a investigar. It clarifies and magnifies it. Isso clarifica e magnifica as duas Return of Yahusha, so he would not break his word and break his promises. O retorno de Yahushua de forma que ele não quebrasse as próprias palavras e as próprias promessas. Some of you standing here will not see death until the Son of Man returns. Matthew 16:27 through 28. Alguns de vocês aqui de pé não morrerão até ver o retorno do Filho do Homem, Mateus 16, versículos 27 e 28. Matthew 10, you will not finish evangelizing the lost sheep of Israel before the Son of Man returns in your lifetime. Audience relevancy. Mateus 10, vocês não terminarão de evangelizar toda essa terra até que o Filho do Homem retorne, a relevância da plateia. Matthew 24, Mateus 24, all these things will come upon this generation. todas essas coisas virão sobre essa geração. You will see the Son of Man returning on the clouds of heaven with power and great glory. Matthew 26, Matthew 24, in this generation, not 2,000 years later, not 4,000 years later, not 6,000 years later. Mateus 24 e Mateus 26, vocês verão nessa geração, quando os romanos cercarem a cidade de Jerusalém, o Filho do Homem voltando nas nuvens de poder e grande glória. Não 2.000 anos no futuro, não 6.000 anos no futuro. We will see its ultimate fulfillment in the Spirit Nós veremos o seu cumprimento definitivo no Espírito, and not around sacred land. e não centralizado ao redor da Terra Santa. So the battles of all these unholy wars, they call them holy wars, but they're not holy wars, are over sacred land. For the Muslims, the Jews, and the Christians, these are sacred land battle, but the kingdom of Yahuwah does not come with observation. Essas batalhas não santas, eles dizem que são batalhas santas dos muçulmanos, dos cristãos, dos católicos. Elas não, o reino de Yahweh não vem com observação. The kingdom of Yahuwah is not land acquisition or a greater Israel project. O reino de Yahweh não é aquisição de terra ou um projeto de expandir o território de Israel, But is peace, righteousness, and joy in the Ruach HaKadosh. mas é paz, justiça e alegria no Ruach HaKadosh. Yusha said the kingdom of Yahuwah is within you. Yahushua disse, o reino de Yahweh está dentro de vocês. He said, if they say, lo, it's there, it's here, go, do not go, because the kingdom of Yahuwah does not come with observation. Ele falou, vejam, não vão quando alguém disser, o reino not de Yahweh coming está back aqui, to está ali. No reino de Yahweh não vem com He already observação. came into the atmosphere of the clouds of 70 AD, 66 to 70 AD. Não vai voltar para a terra, ele veio para a atmosfera, para as nuvens de 66 até 70 AD, descer. The kingdom of Yahuwah is within you. O reino de Yahweh está dentro de vocês. It does not come with observation. Ele não vem com observação. Watch this for you new folks who haven't heard this before.
Dá uma olhada para vocês novos que nunca ouviram isso antes. Yahushua said, if my kingdom was of this world, meaning I'm coming back to earth as you've been lied to, I never said that. Men and Christian Talmud, the creeds, the Christian creeds, the Talmud have said that. I never said that. O Yahushua falou, se o meu reino fosse desse mundo, o que eu nunca disse, o Talmud, os credos cristãos falaram para vocês que eu ia reinar na terra, mas eu nunca falei isso. My kingdom is not of this world, or this earth. If it was, O meu reino não é desse mundo ou dessa terra, porque se fosse, my servants would be fighting and killing the Jews over authority over the temple. os meus servos estariam lutando e matando os judeus por causa da autoridade. My do templo. kingdom is not of this earth. O meu reino não é dessa terra. My kingdom is where Yosef is today, O meu reino é onde o Yahushua está hoje, in the unseen realm. o âmbito não visível. We can't seem to get that straight. So I would encourage you to review all 65 parts on my YouTube channel, and you will see it as clear as you see the refrigerator in your house. Nós não conseguimos entender isso até agora, então eu encorajo vocês a revisarem todas as partes dessa série no meu canal do YouTube. Vocês vão ver com tanta clareza como você vê a tua geladeira todos os dias. Let us focus on some new covenant scriptures Vamos focar em algumas escrituras da Nova Aliança that prove beyond a shadow of a doubt that the new Israel has been formed by the blood of Yahushua. que provam que o novo Israel foi formado sem dúvida pelo sangue de Yahushua And it's been consummated by his return in the first century. e foi consumado pelo seu retorno no primeiro século. Because if he didn't return, we are engaged, and no bride is going to wait at the altar for 2,000 years, waiting for her bridegroom to show up. And in Matthew 24, he said, the wicked servant teaches others. He's delayed. He's a wicked servant, and we don't want to be wicked servants anymore. We want to say the truth that he came in that generation, Luke 21, verses 21 and 22. Porque se ele não voltou ainda, nós não somos a noiva, nós não somos a esposa dele, nós somos simplesmente uma noiva que foi deixada no altar para esperar por 2000 anos. E está escrito em Mateus 24, servo maligno é aquele que ensina que o mestre está atrasado, que ele não está voltando. Nós não queremos mais ser servos malignos, mas sim acreditar no que ele disse em Lucas 21, do 21 ao 22, que tudo terminaria naquela geração. There is no doubt that a new Israel has been created by the blood of Yahushua HaMashiach. Não há dúvida que o novo Israel foi criado pelo sangue de Yahushua HaMashiach. And it was consummated. He married us in the wedding suppers, Revelation 19, way back in that generation, just as he told the 12. E isso foi consumado no casamento na janta do casamento do Cordeiro, como ele disse que faria em Apocalipse capítulo 19. Ele disse isso para os 12. Keep in mind, Israel is reborn based on the first and the second advent, not just one advent, because otherwise we would simply be erusin, engaged, and not nisuyon, a full bride with full new covenant rights. Tenham em mente que Israel é renascido baseado em ambos os adventos, não só na primeira vinda, mas no retorno também, porque do contrário, nós ainda somos Zeruzim do Mashiach, nada foi consumado, nós não somos Nisium ainda, com todos os direitos que a esposa tem. You are muted, Shulef. Sorry, listen to this. This is very important. Escutem isso é muito importante. Both advents are required Ambos adventos são requeridos in order for the two sticks of Ezekiel 37 to finally be achad. para que os dois pedaços de pau de Ezequiel 37 finalmente sejam achad. Without the two advents, the first and second coming, both, listen, both in the same generation. Sem os dois adventos, a primeira vinda e a segunda vinda do Mashiach na mesma geração. Yahushua said in the book of Psalms regarding the Besorah, Yahushua disse no livro de Salmos a respeito da Bessorá, Yahuwah will do a quick work in his day of the Messiah's day, and who shall declare it? Well, Paul declared it, Peter declared it. He will do a quick work, meaning both his first and second coming, listen, were in the same first century generation. Can I get a witness? No livro de Salmos, Yahweh fala sobre a Bessorá, que Yahweh fará uma obra rápida. Quem a declarará? Paulo declara, Pedro declara. E foi rápida porque foi no mesmo século, na mesma geração, nos mesmos 40 anos, na mesma geração.
Any honest student of Scripture will admit that without the first and the second coming, listen, the two houses remain at odds and divided. Qualquer aluno sincero das Escrituras vai concordar que sem a primeira e a segunda vinda no mesmo tempo, as duas casas ainda permanecem divididas e brigando. The hope of the two sticks is not preaching the gospel alone. A esperança dos dois pedaços de pau não é o pregar do evangelho sozinho. It is consummating the marriage with a remnant from both houses that will not be a bride left at the altar with fake dates, guessing, speculation, fake Armageddons, fake final battles, fake end of the world scenarios. Mas também com a consumação do nosso casamento, sem ser uma noiva deixada no altar por milhares de anos, com essas datações pseudônicas, com essas guerras do Armagedon falsas, com todo tipo de negócio de profecia que nunca se cumpre, sem tudo isso. The scriptures cannot be broken. As escrituras não podem ser quebradas. Yeshua said he would only return when the Roman army surrounded Jerusalem, the temple would be destroyed, not one stone will be left upon another, that all these things will come upon that generation, and you will see the sign of the Son of Man in the heaven, and Yahushua returning with power and great glory. All this will happen when you see Jerusalem destroyed. Yahushua foi muito claro que eu voltarei quando os exércitos romanos cerquem a cidade de Jerusalém, quando nenhuma pedra for deixada sobre a outra, quando vocês virem o sinal do Filho do Homem, quando todas essas coisas acontecerem naquela geração, daqueles de vocês que estão em pé me ouvindo. Tudo isso aconteceria quando a cidade fosse destruída. Now, as fulfilled covenant believers, we believe all scripture was fulfilled by, not in, but by 70 AD. Yes? Agora, como crentes da escatologia e profecias cumpridas, nós acreditamos que todas as escrituras foram cumpridas até 70 AD, certo? So by definition, that would have to include Ezekiel 37. Por definição, isso teria que incluir Ezequiel 37. Let's say it again. We believe that all scripture was fulfilled as fulfilled covenant believers or fulfilled eschatology by the year 70 AD, which would have to include the promises made to gather and restore both houses of Israel. Como crentes da escatologia cumprida, nós temos que admitir, porque é isso que nós acreditamos, que todas as escrituras foram cumpridas até 70 depois de Cristo, 70 AD, como é chamado normal do ano Domini. E isso incluiria as promessas de reunião das duas casas de Israel. The purpose of both comings was to unite that nation that was divided. O propósito das duas vindas foi para unir aquela nação que estava dividida. Some 40 years apart, I engaged you. Em 40 anos de diferença, eu lhes noivei. And then I wedded you and I consummated you all in the same generation. E aí eu casei contigo e consumei o casamento contigo na mesma geração. There's no gap. Não há fenda. There's no gap of 2,000 years. Não há fenda de 2.000 anos. If the two houses remain divided, meaning Yahushua has not returned, se as duas casas permanecem divididas, ou seja, Yahushua não retornou, then the fivefold ministry is a waste of time. Então o ministério dos 5 ofícios é um desperdício de tempo. Because in Ephesians chapter 4, porque em Efésios capítulo 4, and we can read that in a few minutes, e nós podemos ler isso daqui a pouco, and we probably will read it. E provavelmente nós leremos isso. Actually, let's put that up on the screen. Vamos colocar na tela. Ephesians 4. Efésios 4. Look for the verse that says to bring national unity and purpose. 13. Verse 13. So if we go back a couple of verses, he gave the fivefold ministry. Se nós voltarmos alguns versículos em Efésios 4, ele deu 5 ofícios. Until we come into unity of the two houses in national emunah, one faith. Até que nós cheguemos à união da nossa fé, ou seja, a emunah nacional, uma fé. Until the whole nation, both houses, have full da'at or knowledge of the Son of Yahuwah, not just partial. Até que toda a nação tenha o conhecimento completo do Filho de Yahuwah, não só o conhecimento parcial, mas total. So that we could be a mature and perfect body, each individual mature and each individual united and each individual mature. Perfect means mature. Para que todos os indivíduos sejam unidos, amadurecidos, ou seja, maduros e perfeitos. Perfeito significa maduro.
according to the same amount of unity and perfection that the fullness of Messiah himself possesses. Segundo a mesma estatura de perfeição e união que o próprio Mashiach possui. So he said that the fivefold ministry would be to unite the body, Então ele disse que o ministério dos 5 ofícios seria para unir o corpo, to keep the two houses united, para manter as duas casas unidas, so that the two houses would remain united in every generation, worlds without end. Talk to me, somebody. para que as duas casas sejam unidas para mundo sem geração, mundo sem fim, o The tempo two inacabado. houses were united in 66 to 70 AD, and now the fivefold ministry is to maintain the unity and the maturity of the body of Yahusha from generation to generation. That's what the fivefold is supposed to do. It's supposed to maintain the unity that Yahusha accomplished when he took both sticks in his hands and he married us in the clouds of 70 AD, somebody. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Yahweh uniu as duas casas de Astrahal quando ele casou com o povo inteiro, com os remanescentes do povo de Israel das duas casas de 66 a 70 AD, ou 66 a 70 depois de Cristo. E para isso que existe, para isso que serve o ministério dos 5 ofícios, para manter essa união que ele estabeleceu quando ele pegou as duas partes, as duas casas divididas de Israel e casou conosco, consumando o casamento dentro do primeiro século, naquela mesma geração, na vinda e o retorno. And for those of you who are new to this understanding, you have 65 parts to catch up on. E para aqueles de vocês que são novos a esse entendimento, vocês têm 65 partes para revisar. But understand this. Mas entendam o seguinte: He said, when the Romans surround Jerusalem and the Son of Man and the sign of the Son of Man comes on the clouds, ele falou que quando os romanos cercarem all Jerusalém, scriptures, all that is written will be fulfilled. ele disse que quando os romanos cercarem Jerusalém e o sinal do Filho do Homem for visto nas nuvens, todas as escrituras serão cumpridas. Does all include Revelation 19, Todas significa, inclui Apocalipse 19, where the marriage of the supper takes place? And if you look at the language of Revelation 19, look at it now if you want. I'm not going to put it up on the screen. I'm not going to put it up on the screen. You will see Yahusha coming on a white horse among the clouds. You will see the clouds of the wedding supper. As escrituras de Apocalipse 19, vocês podem olhar na sua próprio tempo, que eu não vou colocar aqui na tela. A linguagem lá mostra que Yahusha vem como cavaleiro branco sobre um cavalo nas nuvens. Not only that, this is where one of the areas we've been deceived. Não só isso, mas essa é uma das áreas que nós somos enganados. When we think of the Olivet Discourse, we think of one chapter, Matthew 24 or Mark 13 or Luke 21. Quando nós pensamos no discurso do Monte das Oliveiras, nós pensamos em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. But we discovered a few months ago that the Olivet Discourse starts with Matthew 21 and runs through Matthew 25. Mas nós descobrimos alguns meses atrás que o discurso do Monte das Oliveiras, ele começa em Mateus 21, mas ele vai até Mateus 25. And in Matthew 25, we have the parable of the king who made a marriage for his son. And it says, my son is going to marry the bride. That's the two sticks of Israel. Listen, notice. In Matthew 22:7, it says, when he returns to destroy the city, that's Jerusalem, and to destroy the murderers of his son, in Matthew 22:7, then the marriage of Matthew 25 takes place, all at the same time, because that's all in the Olivet Discourse. Mas lembra que em Mateus 25, que a Yahusha fala que está preparando o casamento para o filho dele, e ele casará com os 2 pedaços de pau do Israel reunido. E em Mateus 22:7 está escrito que quando Yahusha viesse destruir a cidade, ao mesmo tempo ele casaria com o seu povo. Mateus 22 e Mateus 25 estão no mesmo discurso, então os eventos acontecem ao mesmo tempo. So what has the church done? O que a igreja faz? They say Jerusalem was destroyed in 70 AD. That's just history. Eles dizem que Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo e que isso é só história. They ignored the fact that's the only time Yahusha promised to return. Eles ignoram o fato que esse foi o único momento em que Yahusha prometeu que Watch this. voltaria. Then they insert 2,000 years, and then Messiah will come back 2,000 years later to do the wedding and to marry the bride. E aí eles inserem 2.000 anos entre eventos, ou seja, ele destruiu em 70 Pero depois de tiene Cristo, problema grande, mi amigo. mas ele só volta 2.000 anos para casar com a noiva. Você tem um grande problema, meu amigo. Yahusha said that the Olivet Discourse includes more than Matthew 24.
Yahusha disse que o discurso do Monte das Oliveiras inclui mais do que It Mateus includes the 24. parable of the marriage of the king's son in Matthew 25. Isso também inclui a parábola do casamento do filho do rei, em Mateus 25. And all those 4 chapters have the same timestamp. E todos esses mesmos 4 capítulos têm a mesma marcação de tempo. Look up when you see Yahusha returning. Look up for your resurrection, redemption draws near, and that's when I'm going to destroy Rome. That's when I'm going to destroy the temple. That's when I'm going to destroy the fake priesthood of the Pharisees, and that's the time I'm going to marry my bride. There is no 2,000-year wedding later. It's all in the same context of Matthew 21 and through Matthew 25. Can I get a witness? Yahusha deixou bem claro, quando vocês verem os exércitos de Roma cercando Jerusalém, é aí que eu vou destruir a cidade, é aí que eu vou destruir Roma, é aí que eu vou destruir o falso sacerdócio que dizem ser levitas, mas não são os adoquitas também. E esse contexto não é só Mateus 24. O discurso do Monte das Oliveiras começa em Mateus 21 e vai até Mateus 25 com o casamento do Cordeiro. Ou seja, o casamento do Cordeiro com Israel unificado acontece no mesmo momento, porque é o mesmo discurso em 5 capítulos. Não é um casamento daqui a 2.000 anos e a destruição antes. É tudo no mesmo século. Don't let them get away with it anymore. Não deixa mais eles se safarem com isso. Those of you who love the 2 sticks, those of you who love the 2 houses, those of you who believe that the 2 houses must be restored. Aqueles de vocês que amam os 2 pedaços de pau, que amam as 2 casas, que acreditam que as 2 casas têm que ser restauradas. That the first part of the prophecy came to pass in the 1st century, the destruction of Jerusalem and the temple. Que a primeira parte da profecia aconteceu no 1º século com a destruição de Jerusalém e do templo. But the wedding has been postponed for 2,000 years during the age of the church. That's a lie. The 2 sticks were the remnant was fully united when we became one with our husband, the bridegroom, when he returned as our husband in the marriage suppers of the Lamb in the same century. There is no 2,000-year gap. Turn to your neighbor with me. Ready? There is no 2,000-year gap. Again, to your neighbor. There is no 2,000-year gap. Yahusha não disse que a destruição na cidade aconteceria em 70 depois de Cristo e aí depois de 2.000 anos ele casaria com o Israel, 2.000, 3.000, porque não aconteceu depois de 2.000, ele casaria com o Israel unificado. Não, ele falou que no mesmo período de tempo, alguns de vocês aqui que estão de pé, que não morrerão até ver todas essas coisas acontecendo, casaria com o Israel junto da destruição. Não há fenda de 2.000 anos. Não há fenda de 2.000 anos. So our job as 5-fold ministers, então o nosso trabalho enquanto ministros dos 5 ofícios, according to what you see on your screen, is to keep and to maintain the unity of the 2 houses that Yahusha accomplished back in the generation of 70 AD. My job is not to bring the 2 houses together as I used to think. No. Joseph's job and my job was to preserve the unity and the maturity in the 2 houses that were brought together way back in both his first. It took 2 comings to bring the 2 sticks together. Not 1, but 2. And our job now is to preserve that unity. O trabalho dos ministros dos 5 ofícios, apóstolo, profeta, evangelista, professor, pastor e professor, é manter a união das 2 casas que já foi concluída e alcançada pelo Mashiach através das suas 2 vindas. Não só da primeira, mas do retorno também. Não é como o meu trabalho, o trabalho do Yahusef e de todos os outros ministros como nós, eu pensava que era trazer as 2 casas para a união, mas não. De acordo com o que nós estamos vendo nesse contexto do retorno do Mashiach, o nosso trabalho é manter essa união que já foi concluída com as 2 vindas do Mashiach. Now, I know what some of you folks may be thinking that in Brazil that haven't heard this before. E eu sei que alguns de vocês do You're not sure. You're not sure. Eu sei que alguns de vocês do Brasil que estão ouvindo isso pela primeira vez e nunca ouviram isso antes ou não têm certeza. But I can help you. Mas eu posso lhes ajudar. What you're probably thinking is, where's peace on earth? O que vocês devem estar pensando, tá, mas cadê a paz na terra, então? Where's the lion lying down with the lamb? Cadê o leão deitando com o cordeiro? I'm not going to get into that today because that's an entirely different message. But if you go back in that series that we have on YouTube, eu não vou entrar nisso agora porque isso é uma mensagem diferente, mas se vocês entrarem na nossa série no YouTube, I spend 5 to 6 hours showing you that Yahuwah promised peace
in the New Jerusalem, but outside the New Jerusalem are thieves, murderers, whoremongers, and criminals. So the end of the book says there's no eradication of evil. That's another Christian lie that we believe, that's when Mashiach returns, there would be eradication of evil. But the last chapter of Revelation 22 says that no, inside the gates is safety, where Jehoshaphat is today. And so we were wrong. And so when you hear this, you're thinking, wait a second, there's no peace on earth. Go back and review that teaching, and then you'll understand that we're not teaching something weird. Eu vou dizer para vocês, eu não vou falar sobre essa parte de cadê a paz na terra, cadê o leão deitando com o cordeiro, porque eu já fiz uma parte, eu gastei quase 3 horas falando só sobre esse assunto. Mas voltem no final do livro de Apocalipse, Apocalipse 21 e 22, onde fala que do lado de fora da cidade ainda existem cachorros, prostitutas, falsos sacerdotes, ladrões, todos aqueles que amam a violência e mentira como estilo de vida. Ou seja, depois da Nova Jerusalém, ainda há mal do lado de fora dela. A questão é, onde o Yahushua está hoje, dentro dos portões da cidade, a paz, justiça e alegria com o Mashiach. Então, eu não vou entrar nisso, mas revisem essas partes onde eu falo sobre cadê a paz na terra. So the reason folks, perhaps, like Yosef and others, believed that the two houses had not yet been fully restored is because they had to come into the understanding of the second coming. The second coming is to make of the two one new man and one new Israel. See, that was the missing piece. Agora, a razão pela qual as pessoas... Because we always thought, including myself, Yosef and myself, we always thought it was in the future. But if it's in the past, then the two houses have been restored in one body, and our job is to do what? Preserve it, keep it unified, and bring in new citizens into that one body. A peça que estava faltando do nosso entendimento das duas casas, que como eu e o Yahushua, a gente achava que isso ainda era no futuro, mas a peça que estava faltando era o entendimento do retorno do Mashiach, porque a gente achava antes que era no futuro. Mas quando nós entendemos que está no passado, porque todas as escrituras foram cumpridas na primeira geração, a união dos dois pedaços de pau de Ezequiel 37 em um único corpo novo já aconteceu. E o nosso trabalho não é trazer mais a união, mas manter a união agora. Shaliach Shaul is teaching us. O Shaliach Shaul está nos ensinando that the two houses were united because Yahushua would return. Of course, when he wrote Ephesians 4, he had not yet returned. Ephesians was written in 55. Que as duas, ele estava nos ensinando que as duas casas ainda seriam reunidas, porque quando ele estava escrevendo, Yahushua ainda não tinha voltado. Efésios foi escrito por volta do ano 55. But in 11 years he would return. Mas em 11 anos ele voltaria. After Ephesians was written, and then the job would be to maintain the two sticks that have become echad. The master's return is what brought the two sticks together. E aí o mestre voltaria depois, e o retorno do mestre foi o que trouxe os dois pedaços de pau para a união. So a skeptic may say, well, what do we do now regarding the two houses? Aí um cético pode dizer, tá, mas o que nós fazemos agora a respeito das duas casas? Same thing you were doing before. Mesma coisa que você estava fazendo antes. Nothing's changed. Nada mudou. When you win the nations, you're adding to the two sticks. When you win Judah, you're adding to the two sticks. All you're doing is adding to the unity that has already been established in the first century. The two houses will not be united in the future. They were united in the first century, and our job is to populate that one nation. The Begoy Naval. Remember Begoy Naval? The foolish nation. Begoy Naval. Quando você ganha as nações, você está ganhando para os dois pedaços de pau unidos. Quando você ganha Judá, você está ganhando para os dois pedaços de pau unidos. Nós simplesmente estamos aumentando a população do corpo de Astrahal unido. Lembra? Begó e Nabal, aquela nação tola que Yahweh usaria para trazer ciúme ao povo dele, que não era mais povo dele. Begó e Nabal, lembra? In Deuteronomy 32, it says, I will provoke this apostate version of Israel. Em Deuteronômio 32 fala que eu vou provocar essa nação apóstata de Israel by a foolish nation that doesn't even look like a nation. It looks like a patchwork, a quilt of different patches. Para uma nação tola que não parece uma nação tola, ela parece basicamente uma colcha de retalhos. And I will live in that foolish nation, Begoy Naval. E eu vou viver nessa nação tola, Begoy Naval, stupid, foolish. And he says, that's the one I'm going to live in. Begoy Naval, the prefix ba, is in that nation when I make the two sticks one. When I marry the two sticks at my return, when the Romans destroy Jerusalem, I'm busy getting married.
Yahusha basicamente falou: eu vou casar e viver dentro dessa begoi nabal. O prefixo ba significa dentro. Eu vou viver dentro dessa nação tola e não mais do meu povo anteriormente. Enquanto a destruição vai estar acontecendo lá, eu vou estar muito ocupado casando com o meu povo e fazendo a consumação desse casamento. So you've got to understand that. So those who believe the two houses have not been restored, Nós temos que entender isso. E aqueles de vocês que acreditam que as duas casas não foram by restauradas, definition, are futurists. por definição, vocês são futuristas. The problem with being a futurist, like I used to be, O problema de ser um futurista, como eu costumava ser, is that you're breaking the scripture. Yahushua said in Luke 21 and 22, that when you see Jerusalem and the temple fall, that all that is written, what's another way of saying written? Scriptures. All the scriptures will be full. These are the days of vengeance. These are the days of vengeance when all that is what? Scriptured. All that is scriptured. How much? Not some, but all will be fulfilled. So once you accept his word and not religion's word, now your paradigm has to shift. And he did unite the two houses. Now we got to figure out how they look and where we can find them. o problema de ser um futurista é que isso anula as palavras do próprio Mashiach, porque ele falou, quando tem alguns de vocês aqui que não morrerão até ver todas essas coisas acontecendo, e quando tudo isso acontecer, todas as escrituras, ou tudo que está escrito, registrado, qual é a outra maneira de dizer isso? As escrituras, será cumprido, ou seja, quando ele retorna, tudo é cumprido, inclusive a restauração das duas casas, porque elas foram escritas lá no passado. Quando ele voltou, elas, por definição, já que estavam registradas, têm que ser cumpridas. So the truth of Yahusha's return, when Yahusha promised, he time-stamped in the first century, is when the two houses were reunited, because we are not to anymore look to the future. We are to look to the past, like he told us. Então, a verdade da restauração das duas casas está conectada ao fato de que o Mashiach falou que naquela mesma geração todas as escrituras seriam cumpridas. Então, nós não olhamos mais para o futuro em expectativa, nós olhamos para o passado, sabendo que já foi cumprido. So, again, I began this message. The title is, Has the 70 AD understanding changed the two-house truth that we all love and that we all worked for and labored for? Has the 70 AD understanding changed the two-house truth? Eu como comecei essa mensagem. O retorno do Mashiach em 70 AD, ele mudou a mensagem das duas casas? Ele mudou essa mensagem que a gente se apegou por tanto tempo? The answer is no, A resposta é não. except the fact that we renounced the error of futurism Exceto o fato de que nós renunciamos ao futurismo. and we believe that Yahusha cannot lie. E nós acreditamos que Yahusha não pode And so mentir. therefore we believe it was fulfilled in the first century when he came twice. Y'all do realize, right? Both comings were in the same century. Portanto, nós acreditamos que ele voltou no primeiro século. Vocês percebem que as duas vindas foram no mesmo século, na mesma geração, né? So we just see it as a past event rather than a future event, Então nós só vemos como um evento passado, não mais futuro, which is designed to make us rejoice. que é projetado para nos fazer regozijar. It's designed to make us rejoice that Yahusha is a covenant keeper and he didn't lie and forget his promises. And the bride's been, what bride is going to stay at an altar for 2,000 years, let alone 20 minutes, 200 days, or 200 minutes? A bride who sits at the altar waiting for her husband for 2,000 years is not a bride at all, right? I mean, no bride would do that. O propósito, Right? a segunda vinda é projetada para cumprir todas as escrituras. Delay. It's raining, delay. Em outras palavras, que noiva vai esperar o noivo por 2000 anos em cima do altar? A noiva não espera nem 20 minutos o cara chegar, se ele não apareceu quando era para aparecer. Atraso, continua atraso. Ah, vai chover quando? Daqui a 2000 anos. There's traffic, delay. Ah, tem trânsito, atraso. She's sweating. She's got a towel off, delay. Ah, tá suando, atraso. It's ridiculous. Isso é ridículo. So the two houses were brought together exactly when Yahusha said he would, in the first century when he came on the clouds. Então as duas casas foram restauradas exatamente quando ele disse que seriam, quando ele veio nas nuvens. Nobody saw it because it was the unseen realm, Ninguém viu ele porque foi no âmbito não visto, except the murderers. They saw it. exceto os assassinos, eles viram. He told the Pharisees, "You will see the Son of Man." E ele disse para os fariseus, vocês vão ver o Filho do Homem. But look at all the times the Father came in the clouds, in the
Red Sea, in the Exodus, on top of Mount Sinai, did anybody ever see a form or a shape? No. Like Father, like Son. The same way the Father came on the clouds, Yahusha came on the clouds in the unseen realm. There is nowhere in the Torah where Yahusha comes on the clouds where anybody sees anything. That is another Christian futurist lie that we Messianics have adopted. E agora nós voltamos para o Êxodo, para o registro do Monte Sinai. Em algum momento o povo de Yahweh viu alguma forma humana, em algum momento ele pisou na terra quando ele veio falar conosco e veio estar conosco? Não, tal pai, tal filho. Ele vinha nas nuvens, em cima da montanha. Da mesma forma o Mashiach veio nas nuvens. Em local nenhum na Torá, Yahweh pisou com os pés na terra. All you Torah terrorists, check me out. Todos vocês terroristas de Torá podem desligar. There's not a single time Yahusha came on the clouds or the Father came on the clouds. Não tem nenhum momento em que na Torá que Yahusha, o pai, veio nas nuvens. When anybody saw anything. Que alguém viu alguma coisa. Nobody ever saw anything. Ninguém viu nada. But when it came to Bethlehem and the birth of the Savior, it was the one exception because a body, Psalm 40 verses 6 through 8, a body you have prepared. That was the one exception. Exatamente. A única exceção aconteceu, a única exceção de Yahweh pisar na terra foi Salmo 40, versículo 6. Um corpo tu preparaste para mim. Ou seja, antes disso, sempre foi o formato, nas nuvens. I will give everyone in Brazil, all of Yosef's friends, $10,000 US. Write it down. 10,000 as Yahuwah lives. 10,000. Write it down because some of you need some money. $10,000 US. Eu vou falar para vocês, amigos de Yosef no Brasil, eu dou $10.000 americanos para vocês, como Yahweh vive. Where Yahusha said he's going to come back to earth and touch the earth. Se vocês encontrarem onde Yahusha disse que vai voltar e pisar na terra. You're saying, I got you. I got the money. Zechariah 14. Aí você vai dizer para mim, tá, me manda o dinheiro, porque Zacarias 14. I got the money, sweetheart, we're rich. Querida, conseguimos $50 mil, conseguiu o dinheiro. Zechariah 14 says his feet will touch the Mount of Olives and the Mount of Olives will split. Zacarias 14 fala que ele vai tocar com os pés no Monte das Oliveiras e esse monte vai se separar. Before I send you the money, you may want to look at Ezekiel chapter 11. Antes de eu enviar o dinheiro, dá uma olhadinha em Ezequiel 11. It says Yahuwah's feet touched the Mount of Olives before he sent them to Babylon. Lá diz que o pé de Yahweh tocou no Monte das Oliveiras antes dele os enviar para Babilônia. When his feet touch the mountain, it doesn't mean he's coming to earth. It means his judgment is falling. Quando o pé de Yahweh toca no Monte das Oliveiras, não significa que ele pisou lá. Significa que o julgamento dele está caindo. Give me the money back. Me devolve o dinheiro. Sholiach, but Zechariah 14 says his feet will stand on. I know what it says, honey. I've been studying the scriptures longer than you and your mama. Mas Zacarias 14 fala que ele vai pisar no Monte das Oliveiras com o pé. Eu sei, eu estudo as escrituras muito mais tempo que tu é tua mãe. You like that punky style? How you like? Hello? Give me that money back. Me devolve o dinheiro. Because in Ezekiel 11 it says, before Yahuwah sent the house of Judah into Babylon, he got so angry that he landed on the Mount of Olives. Que Ezequiel 11 fala que antes de Yahweh mandar eles para Babilônia, ele ficou com tanta raiva que ele pisou no Monte das Oliveiras. Maybe. Now listen, now in the context of Zechariah 14, which is the destruction of Jerusalem. Thank you. Mas agora no contexto de Zacarias 14, que é a destruição de Jerusalém, Zechariah 14 is all about, it says the women will be ravished, the raped, the children will be ravished, women will eat their own offspring. Haven't you read? Haven't you read the context of Zechariah 14? Nowhere does it say Messiah came to earth. That's one of, if we're going to understand the two houses fully and finally, we're going to have to admit that we've been poisoned with futuristic poison and futuristic coloring in our hair, making our Savior look like a Navi Sheker, a false prophet. O contexto de Zacarias 14 fala que as mulheres seriam estupradas, as crianças seriam violadas, as mulheres grávidas comeriam as suas sementes. E lá fala que as mulheres comeriam da sua própria semente, comeriam dos seus próprios bebês. O contexto é a destruição da cidade de Jerusalém. Se nós vamos entender as duas casas de uma vez por todas e finalmente, de forma completa, nós temos que entender que fomos envenenados pelas mentiras do futurismo. Porque se Yahusha não voltou quando ele falou que ia voltar no primeiro século, ele é um falso profeta.
Don't take my word for it. Look at Ezekiel 11 and you'll see Yahuwah touches down on the Mount of Olives. That's a metaphor. It's apocalyptic language for someone is about to pay the price. Não acreditem na minha palavra? Leiam Ezequiel 11, quando diz que Yahweh pisaria com os I'm pés going sobre to o Monte renew das my Oliveiras. reward. Isso significa que é o julgamento dele, ou seja, alguém vai pagar o preço pela raiva que deram a ele. Anyone that needs $10,000, show me the verses in the New Testament where Yahusha or the apostle said that the second coming would be visible to the earth. Show it to me. That it'll be in the clouds, but it's not the earth. So if it's not in the scripture, guess where it came from? Somebody's religious what? Somebody religious head. And we've believed it all these years. Está escrito que Yahushua disse que voltaria naquela geração, e ele nunca falou em local nenhum ele não disse em local nenhum que pisaria com os pés no Monte das Oliveiras fisicamente. Isso é uma metáfora, e nós confirmamos isso em Ezequiel 11, que quando os pés pisam, é o julgamento pisando. Quer dinheiro? Me mostra um versículo no Novo Testamento que fala que ele vai pisar com os pés no chão. Nós encontramos vários que falam das nuvens. Me encontra um que fala que ele vai pisar com os pés no chão. Isso veio da cabeça de alguém, porque nas escrituras não está. So what happened to the two houses if they were restored in the first century? Então, o que aconteceu com as duas casas se elas foram restauradas no primeiro século? There are three views. There are three basic views. It's on your screen. We even have it on the Jumbotron. Há 3 pontos de vista diferentes que nós temos aqui na tela grande para vocês. So there's no excuse for unbelief. Raise up the bottom. So we can read it. Desculpa para a incredulidade. View number one. Here's what happened to the two houses. If they were united at the second coming when we married the Lamb in the clouds, our forefathers, and every generation is part of that marriage. Ponto de vista número 1. Quando Yahushua voltou no primeiro século e reuniu as duas casas de Astrachal e cumpriu todas as promessas dos nossos antepassados naquele casamento que foi consumado e performado no mesmo século. Covenant fulfillment position. A posição do cumprimento da aliança. This is a tradition that is found in Reformed theology, Isso é uma tradição encontrada na teologia reformada, where the church or the born-again assembly is not a replacement for Israel, onde a igreja ou a assembleia nascida de novo não é um substituto de Israel, but is the actual organic continuation of the two-house restoration or the remnant of Israel. mas é, na verdade, a continuação orgânica da restauração do remanescente do Israel fiel. Correct. I like the word organic. Covenant fulfillment. That's another way of saying fulfilled eschatology. That's right, correct. Meaning the church has not replaced Israel, Em outras palavras, a igreja não substituiu Israel, but Israel was reshaped and reformed and regenerated mas Israel foi reformado, Right. adotou Into uma nova one new forma man. e foi restaurado em um novo homem. Highlight, please. Dispensation. View number 2. O ponto de vista número 2, Dispensational view. a visão dispensacionalista. Conversely, dispensational views De forma, por outro lado, a visão dispensacionalista emphasize a distinction between the Gentile church and the two houses. enfatiza uma distinção entre a igreja gentílica e as duas casas, The seed, the biological seed. a semente biológica, Arguing that Yahuwah has a separate future for all the ethnic non-believing Israelites like you have today in the Holy Land. argumentando que Yahweh tem um plano futuro para todos os crentes não étnicos da Terra Santa, como está acontecendo hoje lá. Basically, that there's the so-called Gentile church and that the two houses have not been reunited, but there's a separate plan, like Plan B, because the Jews rejected Christ. So Yahuwah panicked. He had an anxiety attack, and he came up with a Plan B. I'm going to deal with the Jews later. Right now, I'm under too much stress. A visão dispensacionalista basicamente significa que Yahweh teve que ir para o plano B. Quando os judeus dispensaram Cristo, ou seja, rejeitaram a ele, Yahweh teve um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, não soube o que fazer e deixou o julgamento para o futuro, porque naquele momento ele estava sob pressão demais e não conseguia pensar. The third view is Yahusha is the personification of Yasrael. E a terceira visão é que Yahushua é a personificação de Israel. Since places like Isaiah 49 and Hosea 11 talk about Yahusha being surnamed Israel, Já que em locais como Yahushua, em Isaías capítulo 9 e Oséias capítulo 11, dizem que Yahushua tem o nome de Israel,
49, Isaiah 49. As Isaías 49, perdão. Thus all members are under the head. The head is named Israel. Thus all members are members of Israel. Por causa disso, todos nós somos membros de Israel, porque Yahusha é a cabeça de Israel, portanto, todos nós somos membros. That Israel means the literal as well as the metaphoric head of the people, Yahusha. So if Yahusha is the head Israel, then we are the body Israel. So we're all the members are Israel. Que basicamente significa que Yahusha é o cabeça de Israel. Se ele é o cabeça, nós somos parte do corpo, então todos nós somos Scroll up, Israel. please. Highlight Yahusha is highlight one of the above is false. One of the above views is false. Anyone want to see or pick one? Which of the two are which of the three are false? Qual das três visões é falsa? Dispensation. Dispensational view. Correct. Can two things be true at the same time? Duas coisas podem ser verdade ao mesmo Absolutely. tempo? Sim. Number one, covenant fulfillment doesn't get rid of Israel or the Jews. It just reshapes and regenerates the Jews, takes the two sticks, takes the two houses, and through covenant fulfillment back in the first century, not 3,000 years in the future, when Genghis Khan returns with a Caesar's pizza. O retorno de Yahusha não tira os judeus da imagem, ele não acaba. To return with a Caesar's pizza. O Caesar's retorno pizza de is not kosher. O retorno de Yahusha, ele não acaba com os judeus, ele simplesmente reforma o povo de Astrahal, as duas casas, ele pega as duas casas e as restaura de uma vez por todas, no passado, como já aconteceu na geração que Yahusha falou que ia acontecer. Não daqui a 3.000 anos, quando o Gengis Khan voltar com a pizza da Caesars. So covenant fulfillment is true. Então, o cumprimento da aliança é verdadeiro. Two houses have been reformed and the remnant survives. As duas casas foram reformadas e um remanescente sobreviveu. Yahusha is the personification of Israel. Therefore, every member of his people or his body is Begoy Naval, or part of that foolish nation that he formed and named after himself. He is Emmanuel. He is Israel. E Yahusha é o cabeça de Israel, ou seja, todos aqueles que estão no corpo estão dentro do povo de Israel. Ele é o cabeça daquela Begói Nabal, daquela nação tola, pela qual ele provocaria ciúme para o povo antigo. Essas duas realidades são verdade. Can two things be true at the same time? If they're both true, yes. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, se são ambas Like, verdadeiras. for Sim. instance, I hate to pick on myself, but can I be smart, intelligent, scholarly, and the best-looking Jewish guy in Queens? Yes, of course. More than one thing can be true. Por exemplo, eu odeio falar de mim, mas eu posso ser o cara mais bonito, mais inteligente, o judeu mais gente boa que tem no Queens? Claro, essas três coisas são verdade ao mesmo tempo. Turn with me to Ephesians chapter 2. Vamos comigo para Efésios capítulo 2, Put it up on the screen, very important, verses 8 through 22. dos versículos 8 ao 22. Very important. Muito importante. Muito, muito, muito importante. Very, very, very important. Yeah, man. Extremely. Extremamente. Okay. Matter of fact, it's so important that I'm going to go there myself. É tão importante que eu vou lá eu mesmo também. Ephesians 2, and we're going to go quick. Efésios 2, e nós vamos rápido. And so please follow along. Por favor, sigam comigo. We're going to start with verse 8 and go through 22. Vamos começar no versículo 8 e vamos até o 22. Let me know when you're there. It's on your screen. Está na tela de vocês. Jumbotron for the eyes that need help. You can even make it bigger than that with the font. For by unmerited favor you're saved through Amunah, no translation, not of yourselves, it is a gift of Yahweh. Tell them to read on their own, please. Leiam na sua própria versão, por favor, não vai ter tradução os versículos. Not by mitzvot we are saved, lest any man should boast. For we are his masterpiece, recreated in the Mashiach Yahusha, to tov mitzvot, which Yahweh has ordained before we should perform as part of our halacha, our life. Therefore, remember that you in times past were nations, goyim, goy naval, in the flesh, who are called stupid, idiot, uncircumcised, by those of the Brit Milah who are circumcised in the flesh made by hands. Verse 12, before 70 AD, before 30 AD, before both comings, you were without Mashiach. First, you were excluded, then you became his fiance, and without the second coming, you did not get married. You need both comings for the two houses to be restored.
Versículo 12. Antes de 70D, antes de 30D, antes das duas vindas, vocês não faziam parte do corpo do Mashiach. Depois da primeira vinda, vocês se tornaram a noiva dele. Mas sem a segunda, vocês não casaram com ele. Ou seja, vocês ainda estão esperando para ser a esposa com todos os direitos dela. Before Yahusha came both times, and then married, he finished what he started. Antes de Yahusha vir as duas vezes, ou seja, ele veio uma e depois e terminou o que começou depois. You were excluded. You were aliens from the commonwealth of Yisrael. You were Gerim, strangers from the Britot, the covenants of promise, having no tikva, no hope, and without Elohayam in the Olam Hazeh. Antes do Mashiach ter vindo e completado a sua obra na segunda vinda, vocês estavam excluídos, sendo forasteiros da mancomunidade de Astrahal, assim como estrangeiros das alianças da promessa, não tendo esperança e sem o Elohayam do mundo. Now highlight verse 14 and 15. Translate. Ready? Agora vamos 14 e 15. Here's Ezekiel 37 fulfilled at his second coming. Here's Ezekiel 37 fulfilled. He is our shalom. There's no shalom in Iran. There's no shalom in Iraq. There will never be shalom in this world. The doctrine that Messiah will come eventually and eradicate evil is a lie. It is not in Scripture. It is in the hope of man. It is in the head of man. It is in the wicked heart of man, Jeremiah 17:9. But it is not in the Scripture. The Scriptures do not teach the eventual eradication of evil, period. Versículo 14, pois ele é a nossa shalom, ou seja, não há shalom no mundo, não há shalom no Oriente Médio, nunca vai acontecer shalom dentro do planeta, em todos os âmbitos, em qualquer geração dele. Isso é uma doutrina dos homens, da cabeça dos homens, segundo as especulações humanas, porque não está nas escrituras. O único local onde tem shalom é em Yahusha, porque ele é a nossa shalom. Ponto final. Não vai existir erradicação do mal em qualquer ponto da história. Isso é uma doutrina manufaturada. So where will the lion lie down with the lamb? Então, aonde que o leão deitará com o cordeiro? Here it is. Tá aqui, ó. You talk about Isaiah 11 says, pass. This doctrine is crazy because how could he come back? Because my grandma told me when he comes back, there's going to be peace everywhere on the earth. Tu fala Isaías 11, tá, mas paz, cadê a paz no mundo? Porque a minha avó falou que quando ele voltasse haveria paz Wow, I na wish I terra. had an Cadê a audience. paz? Aleluia. I don't even need a fan club right now. I'll settle for an audience. Eu só preciso de uma plateia, não preciso nem de um fã-clube hoje. Here's the lion and the lamb, sweetie. O leão e o cordeiro estão aqui, querido. He has made both. Both what? Ele fez ambos. Ambos quem? The lion is Judah and the lamb are the nations that submit to Yahusha. O leão é Judá e as nações é o cordeiro. Shaliach, you're redefining the scripture. Yep, it needs a whole bunch of, because the Christian Talmud and the Jewish Talmud redefined it and done it dirty. Sholiach, está redefinindo as escrituras? Sim, estou redefinindo, porque o Talmud e os Talmuds cristãos judaicos estragaram as escrituras e a sua verdadeira revelação. So those of you who thought you were smart, but you were not so smart. Então aqueles de vocês que acharam que eram inteligentes, mas não são Chunky tanto. thinks he's smart. I could smack Chunky anytime I want. Tipo a Chunky, ela acha que é inteligente, eu posso bater nela quando eu quiser. And I tell Chunky all the time, you're not so smart. Eu falo para Chunky o tempo inteiro, você não é tão inteligente. Everybody who rejects the return of Yahusha, the only time he could return says, where's the peace? Todo mundo que rejeita o retorno de Yahusha rejeita porque fala, tá, mas cadê a paz? Before I give you the answer for the third time, Antes de eu te dar a resposta pela terceira vez, what does Isaiah 11 really say about the lion and the lamb lying down together? What is it? Go back and read what Isaiah. It says, when Ephraim stops being jealous of Judah, and when Judah stops what? Vexing Ephraim, then the lion and the lamb. Hallelujah. So that's a two-house scripture. It has nothing to do with animals. That's a two-house scripture that has nothing to do with animals. And my friends, that was fulfilled at the second coming in 70 AD. Somebody give him praise. Somebody give him glory. Somebody give him honor. Aleluia. as pessoas pensam que Isaías 11 fala que quando ele voltar, o leão deitará com o cordeiro, e isso é uma referência ao mundo animal, o leão verdadeiro deitando com o cordeiro verdadeiro, mas não, leiam lá, o contexto é, quando Yahusha voltar, Efraim parará de ter ciúmes, parará de ter ciúmes de Judá, e Judá parará de irritar ou atormentar Efraim. Então, isso é uma escritura referente às duas casas. O leão é Judá e o cordeiro são os gentios que precisavam se arrepender. Então, o leão e o cordeiro estão deitados juntos porque Yahweh já uniu os dois em um homem só com a sua vinda.
Aleluia. Brothers and sisters, context is king. Irmãos e irmãs, o contexto é a chave. Please take a moment tonight. Please Aleluia. Por favor, tome um momento hoje à noite. go to Isaiah 11 and look up. The lion will lie down with the lamb. Pesquisa aí Isaías 11. O leão deitará Oh. com o cordeiro. Don't forget, a little child shall what? E não esquece, uma criancinha pequena, o quê? Well, the little child are the children of Elohim Bom, as criancinhas são os filhos de Elohim. in the house of the lion and in the house of the lamb. Na casa do cordeiro e na And casa if you don't do believe me, leão e na casa Genesis do cordeiro. 49, E se tu não acredita, Gênesis where 49, Jacob is prophesying over the 12 sons, onde Jacó está profetizando sobre os 12 filhos, he said the lion would come from Judah, but the stone or the shepherd would come from Joseph. ele disse que o leão viria de Judá, mas a pedra ou o pastor viria de José. Everybody thinks the lion, the Messiah, comes from Judah. Go back to Genesis 49, and the house of Joseph brings the stone or the rock of our salvation. Both the lion and the lamb will lie down together. Now go back to Ephesians chapter 2, and you will see it not clearly, pero super clearly. Vocês pensavam que o Mashiach viria de Judá, mas está escrito em Gênesis 49 que a pedra ou o pastor, ou seja, a pedra da nossa salvação, que os construtores rejeitaram, viria de José. Então, de ambos, Judá e Efraim, restaurados, dois pedaços de pau reunidos novamente na mão do Mashiach, na nova Jerusalém, viria o nosso cordeiro. É aí que está o leão deitado com o cordeiro, dentro dos portões. Dito isso, vamos voltar para Efésios 2, e agora vocês vão entender, não claramente, mas super claramente. Ephraim gives the shepherd personified as Israel. Efraim dá o pastor personificado como Israel. Judah gives the lion personified as Israel. Judá dá o leão personificado como Israel. But Ephesians, put the scripture back up, please. Verse 14. Here is the lion and the lamb lying down together. Aqui está o leão e o cordeiro deitando-se juntos. And little child shall lead them. E uma criancinha os liderará. Who's little child? The fivefold. Que criancinha? Os 5 We are ofícios. the little children. Yes, we got a title and an office, but we are first children before we are leaders. We are children. Nós somos as criancinhas. Sim, nós temos um título e um ofício, mas nós temos que ser criança para fazer isso. Como Do I crianças need to pequenas. prove it to you that behind the title of apostle and bishop that I'm a child? Do I need to prove it to you? Okay, I'll do that for you. Put me on camera. Eu vou provar para vocês que eu sou criança. Eu tenho que provar? Eu vou provar. Além de ser um apóstolo, eu vou provar para você que eu sou uma criancinha pequena. Now, do you believe me? Agora, você acredita em mim? Okay, you believe me now? Does anybody have a pacifier? I'll put that in my mouth too. Alguém tem um bico? Eu boto na minha boca também. I'm a child before I'm a leader. Eu sou uma criança antes de ser um líder. So who are the two houses? Quem são as duas casas? In Ephesians 2. Efésios 2. He is our shalom. Put it back up. Who has made the lion and the lamb echad. Ele é a nossa Shalom, que fez do cordeiro e do leão Ahad. The vexation has stopped. The jealousy has stopped. And the two sticks have become one because of the first plus the second coming. O tormento acabou e o ciúme acabou, ambos por causa da primeira e da segunda vinda. And he's broken down that hatred, that enmity, that civil war between both houses. He has broken down the partition. Ele quebrou essa inimizade, essa divisão, essa parede do meio, essa partição. Having abolished in his flesh the hatred, Tendo abolido na sua carne o ódio. the law of Christian tradition, Jewish tradition, the law of man-made human dogma. When you think of dogma, think of woof, woof, woof. Think of vamita. Hey, did I say that right? Threw up? Até a lei dos mandamentos contidos no dogma humano. Dogma humano, coisas feitas pelo homem. So whenever you have the Christians say, Jesus hasn't come back yet. Então os cristãos falam, mas Jesus não voltou ainda. Well, what's he waiting for? O que ele está esperando? And the Jews say Mashiach hasn't come. What was he waiting for? E os judeus estão falando, tá, mas o Mashiach não veio Does ainda. he O que not ele está esperando? understand this generation, this people? Does he not understand audience relevancy, that he was talking to the first century followers? That Yehusha didn't understand that? O Mashiach não entendeu a relevância da plateia do discurso que ele mesmo estava fazendo, que ele tinha que voltar dentro daquela geração? Ele não entendeu as próprias palavras?
human dogma, traditions, and one of the worst traditions is that one day he will come back, but in the meantime, he's failed to come back, and he's a false prophet because Jews and Muslims are laughing at us because they know the guy that was supposed to come back when Rome was still a country. Now America is a country. There is no more Roman country, and he still hasn't come back. So they see our Savior as a false prophet. Does that make you happy when people see your Savior as a false prophet? So if you see this, you have no choice but to accept that he returned exactly when he said he would return. As pessoas falam que, não, mas o Mashiach ele não voltou ainda porque não há mais paz na Terra, então agora o Império Romano é os Estados Unidos, ou o Império Romano é verdadeiramente Roma, que eles estão reconstruindo as coisas. Se tu tá pronto para dizer que o Mashiach não voltou dentro do primeiro século, primeiro, ele é um falso profeta. Segundo, nós ainda não temos esperança. Terceiro, ele quebrou as próprias palavras e vocês estão tentando discernir todas as gerações quem que é o Império Romano, quem é a cidade de Jerusalém, qual é o templo que vai ser destruído. Tem que ter um templo para ser destruído. Não faz sentido nenhum. Say that with me. No more human dogma. Digam comigo, sem mais dogma humano. I renounce the future coming and I believe the scriptures. The scriptures cannot be broken. Eu renuncio à vinda futura, porque as escrituras não podem ser quebradas. Turn to your neighbor and say, no more human dogma for me. Olha pro teu próximo e fala, sem mais dogma humano para mim. No more dogma. Sem mais dogma humano para mim. Dogma. What is it? What is the Portuguese word for dogma? Dogma is the same word. Dogma. Because he made the two, look, past tense. Porque ele fez dos dois, passado. One Yisrael. Ele fez dos dois, participio passado, The Israel. shalom is not coming at his second coming. The shalom came at his second coming. E a Shalom não vem na segunda vinda, Right? não vem no futuro, a Shalom já veio. Everybody knows there's going to be shalom at his second coming. For everyone, the only ones who are going to have shalom are the two houses, plus the nations who join the two houses. So did this doctrine damage the two houses? Did it in any way affect the two? Yeah, in a positive way. It didn't negate it and it didn't touch it. It left it fulfilled, but not tainted. A Shalom de Yahweh já veio na segunda vinda do Mashiach, ou seja, o que esse entendimento fez com as duas casas? Ele manchou as duas casas? Não, ele simplesmente cumpriu as profecias das duas casas, não deixou o negócio manchado ainda por fazer. Look at verse 16. Versículo 16. So that he can reconcile both houses in one body by the execution stake. Para que ele And pudesse... he ended the vexation between us. Para que ele pudesse reconciliar ambos a Yahweh em um único corpo através da estaca de execução, acabando com a inimizade entre nós. I've got to go fast. Put the notes back up, please. Let's without turning there because I want to get this whole in. Eu quero tentar falar tudo hoje, então não vou botar mais na tela. Galatians 6:16. Gálatas 6:16. Without turning there. Sem ir lá. In Messiah, No Messias, neither circumcision nor uncircumcision availeth much. nem a circuncisão nem a incircuncisão valem muito. Or anything is the actual word. Não vale nada, na verdade, a palavra. But a new creature. Mais uma nova criatura. As many as walk according to the rule of being a new creature, Todos aqueles que caminham segundo o governo de ser nova criatura, shalom be upon them, Shalom seja sobre eles, the Israel of Yahweh. o Israel de Yahweh. So what does the New Testament say about the true Israel? Então, o que o Novo Testamento fala sobre o verdadeiro Israel? Circumcised and uncircumcised is not physical. It's circumcision is the Jews. Circuncisão e incircuncisão não é Lion. físico. Circuncisão são os judeus, o leão. Uncircumcision is the lamb. Incircuncisão é o cordeiro. So none of ethnicity matters. Então, etnia não importa mais. Doesn't matter where you came from, Não importa de onde tu veio, even though both houses came from Israel. mesmo que ambas as casas vieram de Israel. But to get into the kingdom, it doesn't matter if both houses are still around. What matters is that there's a remnant of both houses who trust in Yahusha. And as many as have that rule, peace not upon everybody. Hello? This world peace. I reject
Yahusha's coming in the past because there's no world peace. Galatians 6:16 says there is no peace, but there is peace to who? To the Israel of Yahuwah. Então a Shalom está aqui para o Israel de Yahweh. As pessoas falam, não, mas eu rejeito a vinda de Yahushua no primeiro século, porque não tem paz mundial, não aconteceu ainda. E nem vai, meu amigo. Yahweh está falando aqui, Shalom seja sobre o novo Israel de Yahweh. É para nós que existe Shalom, para aqueles que estão dentro do corpo do Mashiach. Do contrário, ela não existe. The new Israel is made up of a remnant O novo Israel é feito de um remanescente of all nations, de todas as nações, regardless of tribal past affiliation or bloodlines. independente de afiliação, linhagens sanguíneas ou Shaliach passado Shaul nacional. Paul is not saying don't get circumcised. O Sholiach Shaul não está dizendo, não se circuncidem. He's saying when it comes to getting in the New Jerusalem, like our friend and our dear brother, it wasn't his circumcision that got him in. It was the fact that he walked according to the rule of I must become a new creation. That's how he got in. O que ele tá dizendo aqui é literalmente o seguinte, não é através da tua circuncisão que você consegue entrar, mas como o nosso amado irmão que foi estar com Yahusha, não é a circuncisão da carne que fez ele entrar no reino de Yahweh, mas andar segundo o mandamento de seja uma nova criatura em Yahusha. Foi isso que fez ele entrar. All my Brazilian friends to understand why Yehusaf ben Abraham is in the New Jerusalem right inside the 12 gates right now. Yeah. Eu quero que vocês, amigos brasileiros, entendam por que o Yehosef ben Abraham está dentro da nova Yerushalayim agora. Not because of the two house t-shirts. Não por causa das camisas das duas casas. Not because of the wonderful teaching and preaching and music. Não por causa do lindo ensino, pregação e música. Because he found the rule, the one rule to get in. Mas porque ele encontrou a única regra para entrar. He had a circumcised heart. Ele tinha um coração circuncidado. He was a new creature. Ele era uma nova criatura. All things had passed away. Todas as coisas passaram. Behold, all things had become new. Eis que todas as coisas se tornaram 2 novas. Corinthians 5:17, behold, if any man or woman is in Mashiach, they are a new creature. Old things have passed away. What do you mean by old? All things, they are a new creature. He found that rule, and today he's in the, because he found that rule. Not the physical circumcision, but Deuteronomy 10:16, the circumcision of the heart. 2 de Coríntios 5:17, eis que todas as coisas antigas se tornaram novas, todas as coisas foram renovadas. Quantas coisas? Todas as coisas foram renovadas, não por causa da circuncisão da carne, mas por causa da circuncisão do coração, por causa dessa única regra, a regra de caminhar como a nova criatura no Mashiach Yahusha. Ele entrou por causa de encontrar essa única regra. Let's go fast. Highlight Romans 9:6. Romanos 9:6. Paul, what are you saying? Paulo, o que você está falando? So again, this message, what does the return of Yahusha in 70 AD, 66 to 70 to be more exact, how does it affect the two-house truth and the two-house doctrine? Nothing. It actually brings it to fulfillment, just like it brings everything else to fulfillment, showing you that the scriptures that Yahusha promised and time-stamped cannot be broken by human, dogma. O que o Sholiach Shaul está dizendo? E de novo, com o início dessa mensagem, qual é o título? O que a segunda vinda de Yahusha faz com as duas casas de Astrachal? Ela simplesmente completa a restauração das duas casas de Astrachal, que agora um remanescente de ambas as casas foi restaurado pelo Mashiach, e nós viramos um homem novo, sem mais dogmas humanos. To those of you who are new to this and you're worried, oh my gosh. Para aqueles de vocês que são novos nisso estão preocupados, ai meu Deus. I accept the truth that Yahusha returned when he said he would. Se eu aceitar Right? a verdade que Yahusha retornou quando ele disse How que can you go voltaria, wrong? How can you go wrong believing him and not the church? como é que você vai errar acreditando nele ao invés da igreja? So that means that the two houses were fulfilled Isso significa que as duas casas foram cumpridas and became echad when they in the past. e se tornaram ahad no passado. It builds your confidence. It doesn't destroy the two houses. It means that everything you've taught and preached all these years has literally come to pass in the past. Isso constrói tua confiança e não destrói o que você tem pregado. Simplesmente afirma que tudo aquilo que você ensinou até hoje já foi cumprido no passado. That's designed to build confidence, not to detract confidence. Isso é projetado para construir confiança e não tirar confiança. Paul says they are not all Israel who are descended from Israel. Paulo disse que eles não são todos Israel que são descendentes de Israel. This suggests that the true Israel is defined by faith rather than bloodlines or ethnic background. Ele está sugerindo que agora a Right? cidadania é definida pela fé e não mais pela linhagem.
That's why the two houses included friends. Remember in Ezekiel 37, when it talks about the two houses being restored, it says the two houses plus their friends. Por isso que as duas casas incluíam seus amigos. Lembram de Ezequiel 37? As duas casas mais os seus amigos. So there are many versions of Israel, but the two house restoration is called the Israel of Yahuwah, Galatians 6:16. There's a lot of people running around claiming to be Israel, but the two houses are one in Yahusha's hand. The lion and the lamb are in shalom. In the body, in the New Jerusalem, the body of Yahusha, there is shalom. Outside of that body, it's the same old stinking evil world, and there's no change coming to the world, but there was a full new creation change that came in your life. Come on, somebody. Because in Exodus chapter 4, Yahuwah says, Yahuwah, separate the dogs from Israel. The dogs are Egypto and Yisrael, and that separation began in Exodus chapter 4. Existem muitas virgens de Yahweh, mas só existe um povo de Israel, o verdadeiro Israel de Yahweh, que são aqueles que caminham como uma nova criatura dentro do Mashiach Yahusha. Tem muita gente por aí dizendo que é o Israel verdadeiro, mas eles não têm a regra principal, caminhar dentro de Yahweh através da fé, não mais pela linhagem física. Em Êxodo 4, Yahweh falou, eu sou Yahweh, aquele que separa Yastrahal dos cachorros. Então essa separação começou lá em Êxodo capítulo 4. When we read all these New Testament verses, we are reading of the two houses restored in 70 AD. Quando nós lemos esses versículos no Novo Testamento sobre restauração, nós estamos lendo sobre a restauração das duas casas em 70 AD. Not a new Israel, not a Gentile Israel, not a church Israel, not a Baptist Israel. Não o novo Israel, não o gentil Israel, não o Israel batista protestante. Can I get a witness? Nem. Every time you read about Israel in the New Testament, not all Israel are Israel, but whenever it talks about the remnant of Israel or redeemed Israel, without fail, it is a direct reference back to the two houses. The two houses didn't disappear in the first century, but they became one in his hand. Todas as vezes que nós falamos sobre Israel, que nós vemos falar no Novo Testamento sobre Israel, nem todo Israel é Israel. Agora, quando nós lemos o remanescente de Israel, aí nós estamos falando desse novo homem que Yahweh estabeleceu, uma referência às duas casas de Astrahal, que foram reunidas dentro do primeiro século em um novo homem. Let me say it again. Every reference to redeemed Israel. Deixa eu dizer de novo. Todas as referências ao Israel In the redimido New Testament. no Novo Testamento. Yelling, Ezekiel 37 fulfilled. Está gritando, Ezequiel 37 foi cumprido. Stop looking to the future for something that will never happen. If Christ came back in 20 years or 100 years, he lied to you because he said he would come back when the Roman nation was still a nation and the Pharisees controlled the temple and one stone was on top of another. If Christ came back in 100 years, he lied to you. Stop believing religious lies. Parem de olhar para o futuro. O Mashiach vai voltar no futuro. Não, ele não vai, porque um dos requisitos para a volta dele era o templo estar de pé para que nenhuma pedra fosse deixada sobre a outra. Não tem mais templo. Então, se o Mashiach vier daqui a 100 anos, ele é um falso Mashiach, porque um dos requisitos principais não existe mais. Parem de acreditar nas mentiras da religião. Chega! So when we read of Israel in the New Testament, we should always think of the two sticks. Então, quando nós lemos de Israel no Novo Testamento, a gente sempre deve pensar nas duas casas. You read Israel or the righteous Israel or the remnant of Israel or the redeemed of Israel in the New Testament, unless otherwise said, like Paul said, they're not all Israel that are Israel, but unless otherwise instructed, you must read and see the two sticks that have become what? Achad beyado, one in his hand. Toda vez que você vê no Novo Testamento Israel, a menos que seja como na passagem de Surah Shaul, nem todo Israel é Israel, mas se for o remanescente de Israel, nós estamos falando das duas casas que foram reunidas, Achad Beado, juntas na mão dele. In Shemot 19:5 and 6. Em Shemot 19, 5 e 6. I'm paraphrasing. Yahuwah says to Yisrael. Eu estou parafraseando, mas Yahweh diz para Yastrahal. Ata am Yisrael am segulah. Ata am Yastrahal am segulah. A nation of treasure, a treasured nation, a treasured people. Uma nação de tesouro, povo de tesouro. And mamlechet kohanim. E mamlechet kohanim. A kingdom of priests. Reino de You are sacerdotes. mamlechet kohanim and you are am segulah. Vocês são mamlechet kohanim e am segulah. Peter understands that the remnant of Israel that is saved by the blood of Yahusha is the two sticks. Pedro entende que aquele povo redimido, salvo por Yahusha, são as duas casas.
plus our friends, meaning non-Israelites. mais os nossos amigos, ou seja, não israelitas de sangue. And Kepha applies the title originally given to national Israel E Kefa aplica o título originalmente dado ao Israel nacional to the called out assembly, para a assembleia chamada para fora, the ecclesia, the kehillah, calling them the chosen people, a eclesia guerrilá chamando not de in the povo land, escolhido, not in Israel today. The chosen people are in this room. não na terra de Israel, não We lá are hoje, the os elect. escolhidos estão aqui, nós somos os eleitos. They are in Campina, they are in Ecuador, they are in Cuba, wherever they're listening to this broadcast. You are the elect. Eles estão em Campina Grande, no Equador, onde quer que você esteja assistindo essa transmissão, vocês são os eleitos. Yahuwah shortened the days of the Jewish Nero persecution and returned in 66 AD because you are not appointed to wrath. And for the elect's sake, those days were shortened because had they not been shortened, none of us would be here today. Had those days back in 66 not been shortened, but for the elect's sake, they were shortened. Yahweh não nos apontou para condenação, por isso que ele falou, se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne crente sobreviveria. Pelo fato daqueles caras terem sobrevivido, nós estamos aqui hoje, porque por causa dos eleitos, aqueles dias foram encurtados. You mean that was fulfilled back then? Yep, that was fulfilled back then. Você quer dizer que isso foi cumprido naquele tempo? Foi cumprido naquele tempo. So Kepha knows the Torah and he says, you are the chosen people. Então Kefa conhece a Torá e ele fala, vocês são o povo escolhido. You are the royal priesthood to replace the fake political offices of the Pharisees and the Sadducees. Vocês são os verdadeiros sacerdotes que substituem os ofícios políticos dos falsos fariseus e saduceus e escribas. You are a peculiar people, a called out nation, and a special possession treasure. You are the Am Segula. Vocês são um povo peculiar, uma nação que é um Turn tesouro. to your neighbor and say, you are part of the Am Segula. Olha para o teu próximo e fala, vocês são parte do Am Segulá. Turn to your wife and give her a kiss and say, you are part of the Am Segula. Olha para tua esposa, dá um beijo nela e fala, tu é parte do Am Segulá. Put me back on the screen. Say, I don't know what that word means, but I'm going to take Shaliach's word for it. Eu não sei o que essa palavra significa, mas eu vou acreditar no Sholiach. Now, if you really take Shaliach's word for it, then go give your wife another kiss. Agora, se tu acredita na palavra do Sholiach, dá outro beijo na esposa. Touché. Touché. Et tu? That's Latin. Et tu? Bésame. Otra vez. Con violina. Did I get that right? Probably not. Did I get the violina right? Português? I got that right. What do you mean yes? What do you know? You don't speak Spanish. Oh, I got it right in Portuguese? Oh, okay. You're a Portuguese expert. I forgot. Okay, let's go to Romans 11:5. Vamos para Romanos 11:5. I love the whole olive tree discourse. Eu amo todo o discurso do Monte das Oliveiras. But one of my favorite verses in scripture, and I have got a lot of them, Mas um dos meus versículos favoritos das Escrituras, eu tenho vários. is there therefore remains a remnant to this day according to grace. There's always been a remnant. The two sticks are a remnant. To this day, they're still here. They're one new man in one body, but according to grace, they have been reunited as a small remnant. O remanescente, há, portanto, o remanescente segundo a graça que é reunido, ou seja, naquele tempo já tinha remanescente. As duas casas sempre foram remanescentes e até hoje permanecem e para sempre serão. Um remanescente, mas unido. The remnant house, they good people. O povo da Remnant House é um povo bom, um povo gente boa. They cook good, they bring good gift, they very nice. Eles cozinham bem, trazem bons presentes, são muita gente boa. So there's a remnant, and when the remnant comes back, the two sticks are fulfilled. We got married in 66 to 70 AD, and then we had life from the dead. Look at verse 15. Então, há um remanescente das duas casas, nós casamos com o Cordeiro quando Mashiach retornou em 66 a 70, e depois nós temos a vida com o Mashiach. Olha o versículo 16. So the nation corporately had corporate resurrection when the remnant, the two sticks, were born again. They became the true Israel of Yahuwah, remain the true Israel of Yahuwah, and that is called life back from
the dead. Aleluia. Então, Israel se tornou agora as duas casas de Israel redimidas por Yahweh, o remanescente de ambas as casas, mais os nossos amigos, e essa restauração é chamada de vida dos mortos. 2 Corinthians 3:16. 2 de Coríntios 3:16. I'm sorry, 1 Corinthians 3:16 and 17. Desculpa, 1 de Coríntios 3, 16, 17. Paul asserts that the congregation, the Israel of Yahuwah, Paulo acerta que a congregação, o Israel de Yahweh, is not only the elect, the chosen people, the ecclesia, não é só os eleitos, o povo escolhido, a eclésia, but is the new temple inhabited by the Ruach, unlike the temple that brought about the coming of Yahusha. That was not his temple, so he returned to marry his new temple while at the same time destroying the old temple. These were simultaneous events. Somebody help me preach this thing. Paulo acerta que a congregação de Astrahal é o templo de Yahweh habitado pelo Espírito. Então ele veio para construir o templo novo enquanto ele estava destruindo o templo antigo através da consumação do casamento do Cordeiro. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. In 66 to 70 AD, because of three and a half years of the Roman-Jewish war, just like Revelation says, 42 months, that the Great Tribulation, the final war, the final battle would be 3.5 years. Well, what a coincidence. From 66 in the middle of the year to 70. Wow, what a coincidence that was the Great Tribulation. De 66 a 70 AD, nós temos, porque por causa dos 3 anos e For meio the de wrath. Apocalipse, da ira de Yahweh, também é de acordo com o livro de Daniel, 42 meses, 3 anos e meio. Que coincidência que a Guerra Judaica-Romana começa no meio do ano 66 e vai até o ano 70. So Yahushua never leaves himself without a remnant of Israel, right? Então Yahusha nunca se Watch. deixa sem o remanescente de Notice, listen. Israel. So he's sitting on a cloud on top of Moriah, destroying the old temple. Not one stone was left upon another. And he's in another part of the cloud marrying us, the new Israel, the remnant Israel. And all two things can be right at the same time. And all this is happening simultaneously. Get this into your kishkis. Então Yahusha está em No uma parte das 2,000 year nuvens. gap. We get the destruction of Jerusalem and the marriage is all happening at the same time. Yahusha está numa parte das nuvens destruindo a cidade de Jerusalém e trazendo a condenação, mas no outro lado da nuvem ele está lá casando conosco. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E coloque isso na sua mente profundamente. Não existe uma fenda de 2, 3, 4 mil anos entre eventos. How many years? Let's be honest. Let's be honest. Sejamos honestos. Quantos anos? Put me on the screen. How many years were you looking at Revelation 19? Quantos anos vocês ficaram olhando Apocalipse 19 pensando? The marriage supper of the Lamb. O casamento do Cordeiro. Where does that fit? Onde é que isso encaixa? Is that the first coming? Isso é a primeira vinda? Is that at the end of the Great Tribulation? Isso é no final da grande tribulação? Is that before the millennium? Isso é antes do milênio? After the millennium? Depois do milênio? What happens if there is no millennium? O que acontece se não há milênio? Then, I wonder. It says we're going to get married, the wedding supper of the Lamb. Lá fala que nós vamos casar com a janta do casamento do Cordeiro. I wonder when that. Do you ever sit there and be absolutely puzzled? Já sentou lá completamente sem saber o que fazer? Don't look at me that way. I'm a Bible scholar and I was puzzled. I could never tell you until I understood that he returned when he was supposed to return. I could not tell you when I would say, I think it's when he comes back, right? When he comes, but where is it? Is it going to be in a banquet hall? Is it going to be in the Bronx? All right. Is it going to be in Spanish Harlem? Eu I sou don't know. um I acadêmico always das wondered where escrituras, that eu não went. Didn't sabia. you always wonder where and when? Didn't you always wonder? Eu sempre me perguntei onde é que vai ser. Vai ser no Bronx? Vai ser em Nova York? Só que quando que vai acontecer? Vai ser junto? Eu sempre dizia, eu acho que vai ser na vinda do Mashiach, mas eu nunca tive certeza. Já se perguntaram sobre isso? Quando que nós vamos casar com o Cordeiro? So he was destroying the old temple, but he didn't leave himself without a temple. He was building the new temple as he was marrying us. So in the clouds, he was destroying the temple, and in the same cloud or an adjacent cloud, he was marrying his bride. So there was no gap. Listen to me. There was no gap between the old temple and the new temple, because 1 Corinthians 3:16 says, we are the temple indwelled by the Ruach HaKadosh. Somebody, there's no time gap. Então ele veio destruir o templo antigo, Uau. mas ele não ia se deixar sem Uau. templo, porque agora ele construiu o novo templo conosco. Nós somos as duas partes do Israel restauradas, as pedras vivas que são a base e os tijolos do templo, porque 1 Coríntios 6:19 fala, nós somos o templo do Ruach HaKadosh, a habitação do Espírito de Yahweh.
Paul asserts that the real two sticks coming together, the remnant of Israel, can be discerned by those who have been sealed with the Ruach HaKadosh Paulo está designando que aqueles. unto the day of redemption, 66. Paulo está dizendo que aqueles que têm o Ruach Why unto the HaKadosh, day of redemption? aqueles que Sorry. têm o selo do Ruach HaKadosh conseguem discernir que nós somos o selo, nós somos o templo de Yahweh, a habitação do Espírito dele até o dia da redenção. Because that's when we're married. Porque é aí que nós somos casados. The believers were sealed in 33 AD, Eles foram selados em 33 AD, waiting for their redemption. esperando a sua redenção. That's the resurrection Essa é a ressurreição, into the unseen realm. no âmbito não visto. 2 Corinthians 6:16. 2 de Coríntios 6,16. 2 Corinthians 6:16 confirms that believers are the new Israel of Yahuwah, or the renewed Israel of Yahuwah. 2 de Coríntios 6,16 confirma que o novo Israel de Yahweh é o novo Israel restaurado, renovado de Yahweh. And are the temple of the living Elohim. E são o templo do Elohim vivo. Because you are the temple, says Yahuwah. Vocês são o templo, diz Yahweh. And you are my sons and daughters. Vocês são meus filhos e filhas. Come out from among them and be ye separate and touch not the unclean thing. Saiam daí, sejam separados, não toquem nas coisas impuras. And I will be a Elohim to you, and you shall be my sons and daughters, saith Yahuwah Almighty. E eu serei um Elohim para vocês, e vocês serão meus filhos e filhas, diz Yahweh o Todo-Poderoso. Yahuwah never leaves himself without a temple to dwell in. Never. Yahweh nunca se deixa sem um templo para habitar, He nunca. doesn't go AWOL. He doesn't abandon the post. Não abandona o seu posto. He's not going to destroy the old covenant temple on Moriah and leave himself without a temple. The one that he was marrying, those are the two sticks. We get so focused on the two sticks that we forget that now the lion is lying down with the lamb in the same body, in the hands of Yahusha. Just like Ezekiel 37 says, that's the place we would lie down in Shalom, not in Iran, not in Iraq, not on some sacred land. That land hasn't been sacred for millennia. A gente se preocupa tanto com as duas casas que a gente esquece de que ele falou, nós somos o templo do Ruach HaKadosh. Que templo é esse? O Israel restaurado, os 2 pedaços de pau de Ezequiel 37. Quando ele nos restaurou, ele formou o templo do Ruach HaKadosh, ou seja, o templo dele. Ele não ia destruir o templo de Moriá e se deixassem a sua habitação. Essa habitação dele é aonde? É em Israel? É no Irã? É no Iraque? Não. Não é em nenhuma terra santa, porque aquela terra não é santa há milênios. Holy land, my foot. Terra santa, o meu pé. Do you realize abortion is legal in the modern state of Israel? Vocês percebem que aborto é legal How no much Estado moderno de innocent Israel? blood is crying out to you for vengeance? These people are begging for another 70 AD, and it just may come because history repeats itself. These people are begging Yahuwah through their deeds and through their actions for another 70, and if they keep it up, it just may come. Quanto sangue And inocente I está love the Jewish clamando people, pelo but julgamento I de Yahweh? despise the wicked, corrupt, warmongering government of Israel. But I love the Jewish people because I'm one of them. Quanto sangue inocente está sendo derramado It lá? doesn't make me an clamando pela anti-Semite, and it justiça doesn't de mean I Yahweh? should be canceled. Quanto sangue inocente está sendo derramado lá, clamando pela justiça de Yahweh? Esse povo está clamando por um novo 70D. Se eles continuarem, talvez aconteça de novo, porque a história se repete, são padrões cíclicos. Eu não odeio o povo judeu, eu sou um deles, mas eu desprezo a conduta deles ante Yahweh. 1 Peter 2:5. 1 de Pedro 2,5. Highlighted, please. Peter says, you are built up as living stones, Pedro fala, vocês foram construídos como pedras vivas, built into a spiritual house, construído em uma casa espiritual, or the house of Israel. ou a casa de Israel. 1 Peter 2:5 says we are living stones, 1 de Pedro 2,5 fala que nós somos pedras vivas, being built into a spiritual house. Well, what house is that? sendo construídos em uma casa espiritual. Tá, mas que That casa is é the essa? house of rebuilt, regenerated, new covenant Israel. Essa é a casa do Israel regenerado da nova aliança. Would someone like to read that? Alguém gostaria de ler isso? Put me back on the screen. Just read it quickly so we Bem can say it. rapidinho. Got it. Go ahead, brother. And spared not the ancient Olam. Is that 2 Peter 2:5? No, I'm sorry. 1 Peter 2:5. Oh, 1 de Pedro 2,5, desculpa. Okay, let me get it real quick. 1 Peter 2:5. Got it.
You also, as lively stones, are built up as a spiritual bait, a kadosh kohanut priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to Yahuwah Stop. by Yahushua HaMashiach. Stop. So you have a house, a priesthood, and sacrifices. Então nós temos uma casa, sacrifícios e Yes. sacerdócio. You have all the prerequisites for worship. Nós temos todos os pré-requisitos para louvor. Every member in this room, every member around the world who's born again, you are a living stone with sacrifices, Todo membro nessa sala ao redor do mundo são membros com sacrifícios, part of the Beit Yisrael. são parte da Beit Yisrael. So the house of Israel, the two sticks haven't gone anywhere. They're not going to be fulfilled in the future. The lion and the lamb, because when you read Isaiah 11, it doesn't talk about peace between Jews and Arabs and peace in the world. That's folly. It talks about peace between the two houses in the apocalyptic metaphoric language of the lion and the lamb. That is apocalyptic metaphoric language. Todos nós somos parte da casa restaurada de Astrahal, e é aí que nós teremos paz. Quando fala que o leão vai deitar com o cordeiro, isso é a linguagem metafórica para dizer, é a paz entre as duas casas, isso é a linguagem apocalíptica metafórica. Paz no mundo nunca foi uma opção. Go to Hebrews 8, chapter 8, verses 8 through 13. Vamos para Hebreus 8, do 8 ao 13. Let's get that up on the screen, please, in the RSTNE. Hebrews 8, Hebreus 8, and we're getting that up for you, everybody. It's very important. vamos colocar aqui para todo mundo, que é muito importante. Avrim 8, verses 8 Avrim. through 13. Avrim 8, do 8 ao 13. These verses teach us Esses versículos nos ensinam that New Covenant Israel que o Israel da Nova Aliança is a nation that was to be born by the first and the second coming. The first coming, he selected the bride. Second coming, he married the bride. If he does not come back, there is no bride. The bride will die in her engaged Erusin status. And in case he doesn't come back in the future, then all that fantasy that you were his bride will turn out to be a lie. Esses versículos nos dizem que Yahushua, através da primeira vinda, nos I'll take the separou para o guarantee. casamento, e através da segunda vinda, ele casou conosco, porque se ele não voltou ainda, nós ainda somos noiva, nós não somos esposa dele ainda, não temos os nossos direitos, ou seja, a nossa garantia foi para o espaço, porque nunca aconteceu e talvez nunca aconteça. Eu vou pela garantia da palavra de Yahweh, não sei vocês. So the first coming was to select the bride. Então a primeira vinda foi para separar a noiva, Same century he came back to marry the bride. no mesmo século que ele veio para casar He com a doesn't noiva. torture us and make us wait for speculation, day setting, all kind of lying prophets. He's coming back on Rosh Hashanah. He's coming back. He's never coming back. Not because I'm an unbeliever, because I am a believer. The scripture cannot be broken. He said that all these things will come to pass. Matthew 24, when? In this generation. So if someone's going to lie, it's better that it's you than him. As pessoas ficam dizendo, não, ele não voltou ainda, ele vai voltar no futuro. Não, ele nunca mais vai voltar. Não porque eu sou incrédulo, pelo contrário. Eu sei que ele voltou porque eu sou crente. Ele falou, todas essas coisas acontecerão nessa geração. Então, se alguém vai mentir sobre isso, é melhor que seja tu. É melhor que não seja ele mentindo, porque do contrário, nós não temos nada. And you ask Abba, is everything Shaliach's been teaching? I'll watch it. I'll take notes. I'll look up the scriptures. But is everything Shaliach's been teaching for 6 months true? And the Father will say to you in that still small voice, this is the greatest restoration of a revelation that has been hidden from my people since before the foundation of the earth when the Lamb was slain. That's what you're going to hear from the Father if you bother to ask him and not pick up the phone. Hi, I've been listening to this. What do you think? Well, if that person was thinking, they'd already know it. Perguntem para Yahweh, isso que o Sholiach Moshe está ensinando, eu vou anotar, eu vou ouvir e tal, mas isso que ele está ensinando é verdade? Yahweh vai dizer, não, isso é das maiores revelações depois da primeira vinda do Cordeiro, que Yahushua era o Mashiach, isso muda tudo. Ao invés de pegar o telefone e perguntar, mas o que você acha daquilo que a gente ouviu aquele dia? Estudem por si. No, you start with Yahuwah. Are you there? Yes, I'm here. What do you think? E ao invés de ligar para alguém, você começa com Yahweh. Yahweh, você está aí? Tô. O que você And the acha Father's going to disso? say, well, did Shaliach make things up, or was he reading and expounding on the verses?
E o pai vai perguntar, tá, o Sholiach, ele estava torcendo os versículos ou ele estava lendo e explicando eles? One guy, I had the guy that I debated with on TV, well, Polycarp said this and Justin Martyr. I said, let me tell you something. You could take Polycarp and combine him with Jewfish and with whitefish salad and gay kakin, because nothing replaces the words that came out of Yahusha's mouth. Not my words, not my wife's words, and certainly not your church father's words. So if you're going to try to debate with me on YouTube, you're making yourself look like a fool. I done told him that to his face. I said, you sound like a fool. Stop it. I want you to stop it because you're making yourself look like a fool. Teve um doido que debateu comigo no YouTube falando, mas Policarpo disse isso, mas o Justino disse isso. Eu falei para ele, escuta, pode pegar o Policarpo, o peixe judeu e uma salada de batata e gay cocker. O que esses caras falam não tem nada a ver com nada. As palavras de Yahusha nunca serão substituídas. Eu falei para ele, tu tá igual um tolo na televisão falando besteira. Eu falei isso na cara dele, para de falar comigo, você não sabe debater. Finding fault, I'm in Hebrews 8:8. Em Hebreus 8:8, encontrando culpa. Finding fault with the people, he says, Hine yamim ba'im ne'um Yahuwah, shekarati brit chadasha in Beit Yisrael, min Beit Yehuda, not according to the brit that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of Mitzrayim, which covenant, P.S., they broke, and I regarded them not, says the Master Yahuwah. Don't translate. Verse 10. Versículo 10. Scroll up, please. For this is the covenant I will make with the house, what house? The house of the two sticks that have become one. After those days, I will put my Torah in their mind. I will write it in their livavot hearts. I will be their Elohayim, and they shall be Ami, my people. Por essa, Yeah, go ahead. Por essa razão que eu fiz com qual casa? A casa de Astrachal, o homem restaurado do remanescente das duas casas. Depois desses dias, disse o mestre Yahweh, eu colocarei minha Torá dentro da sua mente, a escreverei nos seus corações, e eu serei o seu Elohayim, e eles serão o meu povo. So we're going to all be Israel. We're all going to be one house. We're all going to be the remnant. Romans 11:5. We're all going to be one. There'll be shalom between the lion and the lamb. No more vexation and jealousy going back and forth. Então todos nós seremos o Israel de Yahweh, haverá shalom entre o leão e o cordeiro, não vai mais haver o atordoamento e a vexação ou o ciúme de uma casa para outra, não vai mais ter isso, nós seremos restaurados em shalom. Verse 13, I'll even make you, this remnant of the two sticks, Ezekiel 37 will be so fulfilled to the max that you're going to become the new priesthood, devarti, according to my word, Melchizedek. Versículo 13, e esse cumprimento dessa profecia de Ezequiel 37 vai ser tão cumprido no primeiro século que vocês vão virar o meu sacerdócio, de acordo com Dabarti Melchizedek, com a minha palavra Melchizedek. Yahuwah makes the first priesthood old and decaying because the temple is going to go what? Bye-bye. Yahuwah faz do primeiro sacerdócio velho e decaindo, porque o primeiro templo estava prestes a ir embora. In 30, 40 years, going to go bye-bye. Em 30, 40 anos ele vai dizer tchau, tchau. Or less. Ou menos. And there's going to be no priesthood, so I'm going to make a new Israel, and then two sticks are going to get married while I'm destroying Jerusalem, same time. And when you come out of the clouds, not only are you going to be my wife, listen, notice, but you're going to be the new priesthood, and we will remain the new priesthood till this very hour. E não vai haver mais um sacerdócio falso, porque vocês se tornarão o meu único sacerdócio verdadeiro. E esse sacerdócio continua até agora. One more. Put the notes back up, please. Mais uma. The literal new Israel, last one. The literal new Israel O novo Israel literal has the new Jerusalem as its home. tem a Nova Jerusalém como seu lar. And we don't need to fight and kill and maim over so-called alleged sacred ground. E nós não temos que estar matando, destruindo e derramando sangue por um suposto chamado solo santo. The Jerusalem that is the mother of us all is above in the unseen realm. A Jerusalém, que é a mãe de todos nós, está acima no âmbito não visível. The land of Yisrael is the land of the heavenly Jerusalem.
A terra de Astrahal é a terra da Jerusalém There is nothing celestial. sacred left on earth. There is nothing sacred left on the Temple Mount. There tem nada except a sagrado bunch of deixado na mosques. terra. Is that sacred? And if you rebuild the house that Yahusha torn down, because now we're his house, so the third temple can never be rebuilt, because in order to be a legitimate third temple, he would have to destroy us, because 2,000 years ago, he made us the temple. So if that third temple is going to be rebuilt, he would have to destroy each and every one of you in whom he says his spirit now dwells. And he's not about to destroy you, because you do not know what kind of spirit you are. For the Son of Man has not come to destroy men's lives, but to save men's lives, somebody. O novo Israel literal, ele não está mais conectado com aquele solo sagrado, porque aquele solo sagrado deixou de ser sagrado há muito tempo. Então as pessoas falam, não, tem que ser, para Yahusha voltar tem que ter um templo de novo. Exatamente, mas para ele ter um templo de novo, o terceiro templo, ele teria que destruir a gente, porque ele falou, vocês são o templo do Ruach HaKadosh, ou seja, para construir um terceiro templo, ele tem que destruir a nós, mas vocês não serão destruídos, porque ele disse para os seus discípulos, vocês não sabem de que espírito falam, porque o Filho do Homem não veio destruir as vidas dos homens, mas para salvar as vidas dos homens. Let's go to Hebrews 12:22. Hebreus 12, 22. Hebrews 12:22. Hebreus 12, 22. And this is the full restoration of the two sticks. E esta é a verdadeira restauração completa dos dois pedaços de pau. It'll be up in a second. Hebrews 12:22. Hebreus 12, 22. Brethren, Irmãos, that's you and me. são vocês e eu. That's our brother Yehusaf. Esse é o nosso irmão Yahusef Ben Abraham. In case you're wondering what happened to him, No caso de vocês estarem se perguntando o que aconteceu com ele. let the scriptures talk. Deixa as escrituras falarem. But he and all like him, Mas ele, todos como ele, fact, fato, have come to Har Zion vieram ao Har Zion, and to the city of the living Elohim, the heavenly Yerushalayim. Where is the Yep. sacred land? It's in the heavenly Yerushalayim. There is nothing sacred about any of that Middle East dust. mas vocês vieram ao Har Zion, a Abortion cidade do baby verse. Elohim vivo. Essa é a terra. Onde é que está a terra celestial? A nova Jerusalém está no Shamayam, junto de Elohim. Não tem nada a ver com aquele pedaço de pó do Oriente Médio que está cheio de sangue de inocente. The two houses because of the second coming and the first coming. As duas casas por causa da primeira e da segunda vinda. Without the second coming, we don't come to the heavenly Jerusalem. Sem a segunda vinda, nós não entramos a Jerusalém No celestial. girlfriends are allowed in the heavenly Jerusalem, only his bride. Nenhuma namorada é permitida dentro da Nova There Jerusalém. are no Só a friends with esposa dele. benefits that are allowed in the heavenly Jerusalem, only his bride. Não há amigas com benefícios permitidas na Nova Jerusalém. Só a noiva, a esposa dele. To the heavenly Jerusalem, to an innumerable multitude of heavenly malachim. Para Jerusalém celestial, para uma multidão inumerável de malachim What happened to our celestiais. brother Yosef, our friend, our husband, and our co-laborer? O que aconteceu com o nosso amigo, marido, pai, colaborador Yahusef? He, and like every one of us of the two-stick remnant, Ele e todos nós do remanescente dos dois pedaços de it's pau. not something that will happen. It has happened, and he's adding to the assembly every year, every day, but it already happened. But yes, you're right. He's still adding to that remnant. Ele tá certo, já aconteceu, mas ele ainda está adicionando todos os dias a esse remanescente. To the gathering in Kehillah of the firstborn, A reunião da Kehillah dos primogênitos, not just anybody, but the two sticks, the remnant who are enrolled in the Shamayam, não só qualquer um, mas os dois pedaços de pau que estão enrolados no Shamayam. and to Yahuwah, the Shofet, the ultimate judge and husband, Para Yahweh, o Shofet, o definitivo marido e juiz, of all the Ruachim of Tzaddikim made perfect, of all the righteous men who have been perfected into immortality and incorruption, because that's in the resurrection. And in the resurrection, which has already taken place, they have already been made perfect, because no one gets into heaven waiting for the resurrection. The resurrection takes place in the unseen realm. Listen, away from the skulls and the bones and the bag and the skullduggery of the dead that are sleeping in the earth. It takes place, the resurrection takes place in the unseen realm.
Yahweh é o chofete de todas as coisas, e aos espíritos dos justos homens aperfeiçoados. Essa justificação dos homens justos aperfeiçoados acontece no âmbito invisível. Essa é a ressurreição, quando nós vamos estar dentro da terra de Yahweh, a Jerusalém, a mãe de todos nós. Essa ressurreição não acontece no corpo físico, porque é no âmbito invisível. Nós não vemos com os nossos olhos humanos, ela acontece longe dos crânios, dos ossos. Isso tem a ver com estarmos junto de Yahweh. O aperfeiçoamento acontece no âmbito invisível. Nós não conseguimos enxergar. This is the true sacred ground. Esse é o solo verdadeiro e sagrado. Because everything there is kadosh. Porque tudo lá é kadosh. There's no blood of Abel and blood of newborns and blood of babies crying out for vengeance. Não há sangue de Abel, sangue There's de... nothing holy left in the Holy Land. Trust me. Não há sangue de Abel clamando... I don't sangue got to dos kill nascidos. you. You don't got to kill me. Não há sangue dos bebês não nascidos abortados clamando por vingança de Yahweh. Eu não tenho que te matar, tu não tem que me matar. Acredita em mim. But he's coming back to earth, isn't he? But he's coming. Mas vai voltar My pra terra, não vai? kingdom is not of this earth. Meu reino não é dessa terra. If it were, I would say fight, 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 fight. Se fosse, eu diria, lutem, lutem, lutem. And no matter how many times I teach this to you, some of you are going to still live in your incredulity. You're going to believe that the earthly kingdom is coming. He's coming to earth. No, he's not. So we better adjust our thinking and be thankful for a sacred land, Beulah land, where there is no more blood of Abel, where there's no more blood of the newborn, where there's no more blood of innocent schoolgirls, where there is no more blood libel. E não importa o quanto eu ensinar isso para vocês, alguns de vocês ainda vão ir contra, ainda vão tentar duvidar da palavra de Yahweh, mas a nossa terra Beulah, a nossa terra da nossa redenção, a Nova Jerusalém, ela está no âmbito de Yahweh, onde não há mais sangue dos inocentes no chão, onde não há sangue de recém-nascido dentro de umas pinças, dentro das suas mães, onde não há o sangue de meninas da escola que vão para a escola e acabam sendo mortas por causa de tiroteio. Essa terra está diante de Yahweh, não é aqui. So let's end where we began. Então vamos terminar onde nós começamos. I said, let's end where we began. Vamos terminar onde nós começamos. Has the 70 AD understanding O entendimento de 70 AD changed or tainted the two house truth? mudou ou manchou a verdade das duas casas? Of course not. Claro que não. It's actually come to pass Na verdade, isso mostra que aconteceu in a pure kadosh, easy to understand way. de uma maneira pura, kadosh e fácil de entender. Has the return of Yahusha in the first century changed the truth of the two houses? O retorno de Yahusha no primeiro século mudou a verdade das duas casas? Not at all, unless it adds the No. beautiful element of fulfillment. Não, a menos que adicionou o elemento do And the cumprimento. pra ela. beautiful element of fulfillment is a cause for the joy and rejoicing of our heart. For I found your words, and I did eat them, and they were shut up as fire in my bones. Então, o entendimento de 70 AD simplesmente serve como comida, porque eu li as tuas palavras e testei que elas são como fogo dentro dos meus ossos. Because Porque it is Shabbat. Praise Yahuwah. Everyone. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Yahuwah. It is, one more time. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat Shalom, Israel. We love y'all. Shabbat Shalom, y'all.
I've seen many times. People say that Yahushua